Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem não tem o que fazer assistir de madrugada. Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Hoje eu vou ter uma convidada aqui que é uma pessoa muito próxima ao Igor e por isso deve ter dele algum tipo de proteção. Minha, fatalmente, não terá. O nome dela é doutora Juliana Gama Peinado Iotti Rodrigues de Oliveira. Não sei para que tanto nome, o pai e a mãe dela deve ter algum problema. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, tudo bom? Você sabe por que tem um nome imenso desse jeito, não? Como eu vim de uma família de advogados, eu sei levemente que é para não ter homônimos. É, pior que é verdade. Juliana, a nossa primeira pergunta é sempre assim: da onde você veio, onde você está e para onde você vai? É, para quem não me conhece, prazer, eu sou Juliana, eu tenho 28 anos, eu vim basicamente de uma família de advogados, meu pai, doutor Antônio, meu avô também, que carregava o escritório, e sempre cresci nesse meio, né? Então, cresci no Largo São Francisco, ia lá, via todo mundo engravatado, sabia sobre esse meio, me interessava, mas nunca foi de fato o que me dava um olhar maior, um brilho nos olhos. Quando eu cheguei no colegial, cheguei pro meu pai, falei que eu queria ser médica. É, no começo ele ficou um tanto quanto receoso, mas depois apoiou a decisão e falou que então ia me apoiar nessa caminhada. Me formei no colégio, é, fiz 3 anos de cursinho, então durante esse tempo comecei a estudar para entrar na faculdade. Entrei na faculdade, comecei a universidade em 2017, me formei em 2022 e hoje em dia comecei a residência de clínica médica. Para quem não sabe como funciona essa parte, porque todos os médicos que vieram aqui já eram muito mais experientes, então já tem um caminho mais longo que o meu. Quando a gente se forma em medicina, a gente segue um caminho que a gente precisa se especializar. Então, hoje em dia eu faço clínica médica, que é uma residência, para seguir na área da gastroenterologia. E espero no futuro seguir nessa área da gastro e caminhar de acordo com o que a vida me proporciona conjuntamente. Juliana, seu pai, que é advogado, seu bisavô era delegado, seu avô é advogado, seu irmão é advogado. O seu pai me disse que ele tinha certeza que você seria advogada. Por muitos anos eu conversava com o seu pai e ele me falava isso. Falava, isso é casca de ferida, isso vai ser advogado. Não tem para onde correr. Quando ocorreu essa mudança e por quê? É, eu não sei o momento exato que eu decidi que eu queria ser médica. Eu acho que foi uma coisa que eu sempre. No fundo, eu sempre sabia que aquilo me agradava muito. O direito me agradava, porque querendo ou não, eu cresci nesse meio e sempre achei muito bonito a parte de que nem, às vezes a gente ia no mercado e aprender a batalhar por pequenas coisas que são nossos direitos, mas que as pessoas acabam deixando de lado. Então, ó, o troco, você não tem que ter vergonha de pedir 1 centavo de troco. Isso é seu direito e você tá correta de fazer isso. E aí aquilo eu achava legal ter o conhecimento e carregar aquilo comigo, mas comecei depois de um tempo a achar que levar aquilo ao longo da minha vida inteira não era o que me cativava de fato. Deixei para o resto da família, o Igor seguiu o caminho, então tá tudo certo. E me diga uma coisa, em algum momento apavorava quando seu pai recebia bandidos, alguma coisa no gênero? Isso também interferiu ou não? Assim, hoje em dia que eu sou mais velha, eu sei que, enfim, tiveram partes de ameaça, né, por essas coisas de cliente, que quando eu era mais nova eu não tinha conhecimento, né? Então, pra mim era mais uma coisa florida, assim, eu não via tanto a parte por trás, a parte mais mórbida.
Mas depois quando eu comecei a crescer, eu via o direito como uma possível área, durante o cursinho principalmente. Só que essa parte de lidar com, dependendo do público, um pouco mais hostil, de vez em quando, me deixava tensa. Não que na medicina eu também não iria lidar com pessoas às vezes um pouco mais hostis, mas eu acho que aí eu comecei a ficar mais receosa e achava que eu preferia ajudar de outra maneira a população. E me diga um detalhe. Quando a pessoa. Sabe que você sabe que no Brasil o médico é idolatrado, né? O médico no Brasil realmente é uma profissão que se destaca. Por quê? Porque mexe com a vida. Até no direito eu falo, não adianta. Para mim, pessoalmente, a profissão mais importante cada um tem a sua importância, mas a profissão mais que você mais respeita é a medicina, seguida do direito. Por quê? Porque ninguém quer morrer, mas também ninguém quer ficar preso, ninguém quer perder bens que conseguiu. Mas e a dificuldade de projetar um edifício e conseguir colocar em prática a obra, ficar pronta para aquilo não cair, não matar milhões de pessoas? Porque aí, se acontecer, vai todo mundo correr para a medicina, os que ficaram vivos, e vão correr para o direito, os que precisem de amparo judicial. Assim como eu sempre falo, uma profissão que eu acho importantíssima é coletor de lixo. Gente, uma greve de 5 dias de lixo, aí você dá valor para quem? O cara corre atrás de um caminhão a noite inteira. É brincadeira. Então, Ju, eu quero saber o seguinte. Aí você formou-se. Muito bem. Eu percebi, ao contrário da OAB, né, Igor? Que nós temos que passar pela prova lá que deixa todo mundo de cabelo branco. Você estava na colação de grau e, em algum momento, o reitor ou quem de direito lá determinou que vocês já entrassem no CRM ali mesmo para já se inscrever. É assim que funciona? É, depende de faculdade para faculdade. Tem algumas faculdades que têm parceria com o CREMESP, então no final da faculdade eles já ajudam a agilizar essa parte do número do CRM, porque diferente da área do direito, a gente ainda não tem uma prova para adquirir o CRM. Então a gente consegue se formar, então a partir do momento que você tem o diploma, você pode pegar o número do CRM. Esse ano eu sei que eles estão querendo implementar também uma prova, como se fosse uma OAB, mas que ainda não está 100% vigente, mas que já é um processo que eles querem colocar para também ter mais Uma uma avaliação prévia. avaliação prévia dos médicos que estão se formando Tem agora. muito curso de medicina espalhando para tudo quanto é lugar. É. Aconteceu com o direito também. É mais por conta disso, porque cada vez mais estão crescendo o número de vagas e eles não conseguem controlar de fato os profissionais que estão se formando, né? Então, eles querem começar a ter também uma prova para avaliar o profissional que vai começar a trabalhar no mercado. Eu tenho certeza que o seu pai gostaria que você agradecesse o Colégio Esperanto, que começou como Castelinho. Castelinho, depois do Esperanto, o cursinho, que é Poliedro. o Poliedro, e, enfim, a Universidade São Camilo. São Camilo, que foram as etapas que fizeram a Juliana médica. Agradeço em nome do pai dela a todos. Veja bem, aí no começo eu convivi muito com o seu pai, ele me contava. No começo da faculdade de medicina, não sei, parece que tem até um departamento psicológico para atender aluno que vai ficando neurótico, é isso? É. É porque é uma faculdade longa, é uma faculdade integral, então que demanda um tempo de estudo e de dedicação alto. Não que os outros cursos não demandem, mas são poucos cursos que ainda são integrais, né? Então, é um curso que não te permite trabalhar, fica bem mais difícil de você conseguir trabalhar durante a faculdade.
e aí acaba sendo uma sobrecarga acadêmica. Mas com o tempo vai se acostumando, entre choros e dramas, as coisas dão certo no final. Choros e dramas. Seu pai chegou a me falar que ele falou: larga isso e vai trabalhar em shopping. Porque todo dia você chega chorando, é verdade? Ele falava isso. É. Porque se não quer responsabilidade, vá procurar outra coisa. Na vida, quer responsabilidade? Vá atrás do que quer. Não quer? Procure alguma coisa que tenha menos. Apesar que responsabilidade tudo tem. Muito bem, aí você formou-se. Eu percebi nas conversas com seu pai que você começou a fazer plantão que nem vira tarado de plantão. É assim que funciona? E para que isso? É porque aí quando a gente se forma, depois de 6 anos da faculdade, a gente quer começar a ganhar nosso dinheirinho, né? E aí é isso que é diferente da vida do recém-formado para o mais experiente. É, os colegas começam a te colocar em vários grupos de plantões, então que tem vários escalistas, que são quem agencia a agenda de plantão dos locais. E aí vira um leilão a céu aberto. Então é um monte de médico recém-formado querendo trabalhar e aí eles só vão jogando lá, ó. Quem quer tal dia? Quem quer tal dia? Quem pode hoje? Onde você pode ir? E aí você vai cada dia para um lugar sem saber muito bem ainda como que funciona, aprendendo a lidar com a carreira de médico, que é algo diferente, mas se enfiando em alguns perrengues de vez em quando. E aí, com o passar do tempo, você vai conseguindo ter uma estabilidade um pouco melhor e sabendo melhor para onde você deve ir, onde que é bom evitar, onde que você tem que tomar mais cuidado com o CRM. Então, essa parte do direito médico, saber como que a gente pode se proteger também. E aí vai indo assim, mas a vida de CLT na medicina é algo incomum. Seu pai também é professor de direito médico, é verdade? É professor de direito médico. Então, o que acontece? De vez em quando ele ligava, ou você ligava para ele e ele falava: sai daí, liga para a polícia, não se prenda a dinheiro, o que você tem que fazer é o correto. Era assim? Explique isso para nós. Já liguei algumas vezes para pedir ajuda num momento de desespero, tanto de paciente às vezes que quer ir embora e você sabe que ele não pode ir embora e ele decide que ele vai embora e aí você fica confuso, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso, como que eu posso intervir, eu tenho que falar alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não posso prender ele aqui. Ou às vezes acontecer alguma coisa contra a gente mesmo, porque dependendo do lugar que você trabalha, é muita fila, é muita espera, então os pacientes começam a ficar inquietos, começam a querer agredir, então começa também a ficar um pouco mais complicado essa parte de lidar com o público quando você está lidando com uma população que já está debilitada, está doente e ainda está numa fila de espera do SUS de 10 horas esperando para passar no médico. Então É só o começa, SUS, Juliana, ou também em particular acontece? em particular, acontece também. Hoje em dia, cada vez mais, tem muitos convênios, alguns convênios que tentam fazer redução de custo a qualquer maneira, e aí também começa a virar esse sistema mais caótico. Dá um hiato. Pessoal, não é só no Brasil. Eu uma vez estava em Orlando, nos Estados Unidos, e com seguro médico e tal, e uma pessoa que estava com a gente passou mal, foi para o hospital, que ele estava com dor no braço, que ele tinha caído. Então. Ele foi para lá 8 horas da noite e voltou 5 horas da manhã com o braço engessado, porque tinha trincado. E ele falou, o que aconteceu todo esse tempo para fazer uma tala, sei lá o que, que era aquilo? Ele falou, não, era fila, eu fiquei lá esperando. Mas como? Nos Estados Unidos, fica. É, me deixaram lá, ele falou, mesma coisa que o Brasil. Falam no Brasil, eu passei a mesma coisa, fiquei sentado no banco, com dor, aí o cara vinha e me dava uma dipirona, e falou, mandava eu aguardar. E assim foi a madrugada inteira. Me fala uma coisa, tem dois perrengues que eu lembro que seu pai me contou, que foram, aspas, engraçados. Você já tomou uma garrafada na cabeça? Conta pra nós como é que foi isso. Era um dos meus primeiros plantões.
Estava eu numa UPA, num carnaval, em segunda-feira de carnaval, então tá muito cheio, um monte de gente bêbada, um monte de gente drogada, um monte de gente doente, um monte de gente que também só tava lá, nem sabe o que tava fazendo lá. E aí a UPA tava com 9 horas e meia de espera, tava muito caótico. E eu tinha uma garrafa. Deixa eu te interromper. Mas como é que funciona essa espera? O cara que entra em emergência vai primeiro, é assim? Tem uma classificação, né? Quem faz essa classificação? A enfermagem. E a Então, enfermagem tem capacidade para tem. fazer. Então eles sabem que nem a pessoa pode estar com uma dor no. Eu tive um caso que eu defendi, o cliente era médico, que o rapaz com 35 anos chegou com dor no ombro. Você lembra disso? E aí, resultado, depois de 2 dias, eles acharam que era dor muscular, não dava nada no eletro, sei lá. Ele morreu infartando, indo para o hospital pela terceira vez. Quer dizer, pode acontecer. Como é que sabe essa? Eles triam basicamente por sinais vitais, então eles olham como que tá a Você está pressão. falando para pessoas médicas e não médicas. O que é sinal vital? São. A gente avalia 5 coisas. Então, vê se o paciente está com febre, porque aí a gente já fica um pouco mais atento de ele ter alguma infecção ativa. Como que tá a pressão, então se ele tiver com a pressão muito alta também, às vezes, dependendo do valor, a gente tem que intervir um pouco antes. Se ele tá confuso, se ele tá aparentando tá com já algum distúrbio de consciência. Aí, de Dor? acordo com a queixa também, eles vão ver. Só o nível da dor, não. Dependendo de quanto for a dor, às vezes, se tiver todos os sinais normais e for uma dor que aparenta não ser uma dor grave, às vezes vai esperar um pouco mais. Mas eles são classificados em verde, amarelo, vermelho e azul. Verde, um paciente que pode esperar algumas horas. Amarelo, um paciente que pode esperar, mas, enfim, ele tem um pouco de prioridade em relação ao verde. E o vermelho, ele vai direto para a sala vermelha. Então, O ele azul está vai. morto. O azul, ele é um paciente que ele não tem nenhum. Ele vem por um motivo externo que ele não deveria estar no pronto-socorro. Como Ele vem assim? errado. Eu trouxe um ultrassom que eu fiz mês passado e eu quero que o médico olhe. Ah, certo. Então ele acaba chegando no pronto-socorro, mas não era para ele estar no pronto-socorro, era para ele estar numa consulta agendada. Então esse paciente ele tem que esperar todos os outros pacientes serem atendidos e aí só depois ele vai ser atendido, porque de fato ele não tem uma queixa momentânea. Uma lógica. Me fala outra coisa. Para o leigo que eu sou, é um pouquinho menos, que como eu milito na área, então eu estou sempre na estrada médico-jurista, médico-jurista. Me fala uma coisa, qual a diferença no pronto-socorro e de um atendimento ambulatorial? O pronto-socorro é um paciente que está com uma queixa aguda, então ele precisa ser examinado naquele momento para alguma coisa que ele está sentindo na hora. Então, ele tá com diarreia, ele tá com dor na barriga, ele tá com gripe, ele precisa ser atendido para ser medicado, enfim, fazer exame, internar, depende qual vai ser o caso, mas que ele precisa de atendimento imediato. O ambulatorial é um paciente que ele vai fazer um acompanhamento, então ele não está com nenhuma comorbidade atual, ele só precisa ter, de fato, um acompanhamento, então para pedir exame de rotina, ver medicação que toma, ver se precisa fazer alguma coisa em especial, mas não é nada que ele precise de atendimento naquele exato momento. Voltamos para a garrafa. Aí tava muito cheio. Eu ainda, como uma médica recém-formada, também tava no meio daquele caos, tava já um pouco tensa, porque começa um monte de gente bater na porta e falar que vai matar sua mãe, vai matar seu pai, e que se você não atender vai chamar sei lá quem, vai chamar o Celso Russomano. E aí eu tinha uma Um garrafa abraço ao deputado Celso Russomano. que eu deixava em cima da mesa e aí eu tava atendendo uma paciente, enfim. Aí entrou um rapaz, não bateu na porta, nada, obviamente. Só entrou, pegou a garrafa e atacou a garrafa na minha cabeça. Mas ele entrou, pegou a garrafa e jogou na sua cabeça do nada, Jogou. Não, sem falar nada. ele entrou gritando lá, tava gritando. Eu não me lembro muito bem, porque aí eu desmaiei. E aí, quando eu acordei, já tava a paciente chorando, que eu tava atendendo antes, que ficou nervosa, e um médico tentando me ajudar. Caraca, era bom de ver.
Aí eu achei pertinente ligar pro meu pai e perguntar o que eu devia fazer. Se eu ficava lá, se eu ia embora, que eu já não sabia mais o que fazer. O pessoal da gerência falando que eu não podia ir embora, só que eu tava com medo, eu tinha sido agredida de certa forma, né? E De aí. certa forma, não. Você foi agredido. Não como de certa forma. E aí, enfim, aí ele me auxiliou no que eu poderia fazer na hora. E assim, se eu não tivesse um pai advogado naquela hora, eu teria sofrido um pouquinho. É uma dica para os recém-formados do que fazer caso você seja agredido de qualquer forma dentro de um pronto-socorro. E quando você tiver num recém-formado e tal, tiver esse tipo de situação, qual a orientação primordial que o seu pai sempre deu, independente de o diretor querer passar pano, do administrador, não faz isso, o que tem que fazer? Ligar para a polícia. É 190. É 190. Por quê? Porque você registra a ocorrência. Mesma coisa quando o paciente, já teve paciente seu, você vai me explicar, vai contar o caso daqui a pouco. Teve paciente que você fala, olha, você não deve ir embora, porque você não está bem, fica aí. E o cara fala, eu vou embora, eu quero ver quem me segura, e não sei o que, não sei o que lá. Tá certo, tem um termo, tem que assinar. E também assinar o termo. Resultado, o que você tem que fazer? Liga 190 e registra a ocorrência. Mesmo que o atendente da Polícia Militar, eles são muito gentis nesse sentido. Fala, eu sou médico, eu estou de plantão em tal lugar, tem um paciente aqui querendo ir embora. Ele não pode segurar, e segurar é cárcere. Não pode. Então, o que ele faz? Ali está registrada a gravação. Porque se você fala, ou se não, chama alguém próximo. Mas essa pessoa que você chama, você sabe que tem uma coisa que chama morte, né, Ju? Morte é quando os sinais vitais desaparecem por completo. Então, aí, resultado, aí o cara que foi sua testemunha lá morreu, mudou, fala, eu não quero encrenca, eu vou falar que eu não lembro, que eu não vi nada. Tem muito disso, viu, pessoal? Olha, você precisa de mim, é só ligar, eu vi tudo. Chega na frente do juiz, o cara fala, depois de 1 ano, 2 anos, primeiro que recebe a intimação, o que eu fiz? Justiça criminal, o que eu fiz? Não foi nada, você vai ser testemunha. Ih, mas eu vou me... O cara falou que vai me matar aí, ó, é encrenca. Então, registra. A gravação, ela fica ad eterno. Você está gravando e a responsabilidade da veracidade é sua. É o prontuário médico, né, Juliano? O prontuário médico tem que constar item por item. Falei para o paciente que não deveria ir embora. O mesmo falou às tantas horas que iria, que ninguém iria ser. Mas tem que contar tudo. O prontuário médico é a defesa do médico. É o relato real do que está acontecendo. E se for problema, 190 para confirmar aquilo. Muito bem. E teve um caso que uma vez seu pai falou que foi te buscar numa feira que você tinha feito no Ayambi. O que aconteceu lá? Outro trabalho que os recém-formados, além de trabalhar no pronto-socorro, fazem muito é trabalhar em eventos. Então, eles precisam de um médico, geralmente, em evento, feira, excursão, corrida, enfim. E você fica lá com uma ambulância para caso tenha alguma intercorrência, você atender o paciente. Eu tava dando plantão numa feira de móveis, então eu tava achando que eu ia estudar a tarde inteira e ia ficar tudo bem, porque ninguém ia aparecer lá. Chega um Nesses funcionário. lugares aparece assim, quando aparece o quê? Não, geralmente Dorzinha de aparece, dor de cabeça, cabeça, tô com dor no não estômago, comeu. exato. Ou tá muito tempo em pé trabalhando, então às vezes começa a ficar desidratado, ficar cansado. Aí chegou um paciente que quando ele tava entrando na porta eu já falei, ih, vai dar problema. Por quê? Porque ele tinha uma pose que a gente fala que é um sinal de Levine. Sinal de quem? Levine. Levine? É. Aham. Que ele tava segurando o peito, assim, encolhido, andando curvado, e aí isso é algo que pra gente já assemelha a um paciente que tá tendo um infarto cardíaco, né? E ele tava bem sudoreico, tava suando com a pressão alta, e já chegou falando, tô com muita dor no peito, e eu já tive 2 paradas cardíacas prévias. Aí naquela hora eu já pensei, tá, então pode ser que ele esteja infartando, mas aí a gente tá num lugar onde
não tem nenhum recurso, então a gente não tem muitos mecanismos, porque a gente tá com uma ambulância restrita, né? Então eu falei, já vamos monitorizar esse paciente, então colocar para ver como que tá o eletro e medicar a pressão e a gente vai levar o senhor para um pronto-socorro, porque é lá que a gente vai conseguir de fato de prosseguir esse atendimento. E ele disse que ele não ia. Aí ele disse que ele não ia, que ele tava com muita dor, mas é que ele não ia pro pronto-socorro, não importa o que a gente fizesse, a não ser que ele morresse, aí ele ia porque ele tava morto. E aí eu falei, ó, aqui a gente não tem recursos para tratar um infarto agudo do miocárdio. O eletro dele que a gente rodou lá durante o evento estava alterado, então de fato ele estava infartando. E eu falei, ó, se o senhor continuar aqui, o senhor vai morrer, porque a gente não tem mais o que fazer agora. A gente precisa levar o senhor para o hospital para a gente fazer a medicação lá, trombolizar, enfim. O que é trombolizar? É uma medicação que a gente faz para infarto, para tirar o paciente que tem um infarto com supra da situação de infarto. Isso é uma medicação que precisa ser feita em ambiente hospitalar, porque é uma medicação que, enfim, pode dar algum tipo de sangramento, então não dá para fazer em qualquer lugar. A gente já tinha feito as medidas iniciais, então, enfim, feito as medicações que a gente faz previamente no começo do infarto, até conseguir fazer a trombólise, mas a gente precisava ir para o hospital. E ele disse que ele não ia, que ele não ia, que ele não ia. E aí eu também comecei a ficar desesperada, liguei pro meu pai para saber o que eu fazia. Ele já tinha assinado o termo, falando que ele estava se negando a ir pro hospital, só que eu sabia que aquele termo, se de fato acontecesse alguma coisa, não seria 100% uma defesa, porque eu tava ciente que ele tava em uma emergência, né? Mas ao mesmo tempo também não podia amarrar ele na maca e levar ele embora. E, enfim, aí foi outra situação que eu tive que pedir ajuda aos universitários. Não, e o que aconteceu? Conta, eu quero saber toda a história, porque a história tem um final estranho. No final, ele Não, de fato. Depois vocês pegaram e levaram ele pro hospital. Porque Por quê? aí. Ele desmaiou? O que foi? Conta a história. Não, aí ele parou. Como parou? Ele teve uma parada cardiorrespiratória. Lá na feira. E aí, nisso eu falei, tá, a gente vai começar a massagear, só que a gente vai levar ele pro hospital agora. Vamos aproveitar que você acordou, põe na ambulância. Aí a enfermeira começou a ambuzar, eu comecei a fazer massagem, porque o hospital era bem próximo, era assim, 2 minutos de ambulância. Então a gente conseguiria chegar bem rápido para continuar as medidas lá, porque a única pessoa que sabia massagear, enfim, começar as medidas iniciais era eu. E lá não tinha o desfibrilador no local que a gente estava, então também não dava para ver se ele estava num ritmo que dava para aplicar choque, né? Então a gente tava só fazendo massagem cardíaca. E aí a gente chegou no hospital, enfim, chegou na emergência, ele foi atendido, tudo, conseguiram, aí reverteu a parada e trombolizaram ele. E aí eu voltei pro evento, e eis que quando eu tô indo embora, lá pelas 10, 11 horas da noite, ele reaparece lá, falando que tinham dado alta pra ele no pronto-socorro. Deram alta ou ele fugiu? Então, eu acho que ele fugiu, porque ele já não queria ficar lá, porque eu imagino que ninguém ia dar alta pra ele depois de ter um infarto no mesmo dia. Só que aí ele já tava bem lá, agradeceu, falou que ainda bem que tinha levado ele pra lá, e foi embora, feliz. E você efetivamente, quais os perrengues que existem no início da carreira sem ser essas agressões? Existe, digamos, pressão para o médico não pedir exame? Tem isso? Tem. A gente tem metas, isso em basicamente qualquer lugar, né? Tem metas a serem cumpridas de quantos pacientes você tem que atender por hora e a quantidade de retornos que você vai ter que atender. Então, eles não querem que tenha muito retorno, porque senão você não vai conseguir suprir a demanda por hora que você tem que atender. E se o chefe, no caso, falar, não vou internar, você vai assinar. Se o cara falar, porque tem pessoas que, além de tudo, falam, não, mas o plantão é teu, você que tem que assinar. Mas eu estou falando que tem que internar. Não, mas não vai, ok, eu não vou assinar. Ah, vou te mandar embora. Ok, até logo. Não vai perder a dignidade por causa de dinheiro. E se alguma coisa acontece, 190, grava, põe isso na cabeça aí, rapaziada nova. Porque aí o cara volta cheio de senões. Não, para quem fez isso? Não precisa, não precisava. A coisa é meia séria. O Igor vai passar para nós. Hoje ele falou
Pô, eu vou falar pouco, porque conheço muito, tal. De vez de ele, por conhecer muito, perguntar tudo que ele deveria, ele está quieto. Me fala, Não perguntar as tudo que deveria. legislações pertinentes, claro que você sempre fala, por cima, vão procurar mais. Vamos lá. É, o Código de Ética Médica, Resolução CFM número 2217, de 27 de setembro de 2018, modificado pelas resoluções CFM número 2222 de 2018 e 2226 de 2019. Também o outro seria o artigo 186 do Código Civil, que é aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Novamente do Código Civil, artigo 927. Aquele que comete ato ilícito fica obrigado a repará-lo. E agora no Código Penal, artigo 18, inciso 1. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E o inciso 2, culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Pessoal, veja bem, além da dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal, artigo 5º, tem tudo lá, na defesa do médico, o devido processo legal, que tem que ser sempre observado, é o contraditório e a ampla defesa, forma o devido processo legal, então tomem sempre esses caminhos. Agora, veja bem, o médico, caso doloso, eu nunca tive. O que é o dolo? Tem várias concepções. Na minha, é vontade livre e consciente de cometer o ato. Então, eu quero cometer aquilo. Eu vi um exemplo uma vez, dizem que é real, mas eu não vi o processo, que era o seguinte, é uma enfermeira, que o erro médico ele pode abranger a equipe, hospital, plano de saúde, pode abranger um monte de coisa. E essa enfermeira, ela amava muito uma pessoa, dizem que ser real, tá? Que é caso real, consta da literatura. E o cara deu o famoso, eh, como é que fala pé na bunda em inglês? Put yes. Deu o famoso pé na bunda da, 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 da enfermeira. E num plantão ele chegou passando mal para morrer. E diz que ela pegou a medicação e fez a medicação errada e o cara morreu. Ela fez proposital. Consta da literatura, nunca vi o processo, porque é difícil um médico chegar e falar, não, vou matar. Mas, às vezes, a negligência, a imprudência, a imperícia são modalidades que formam a culpa, ou individualmente ou todas juntas. A imprudência é aquele ato que você toma inadvertidamente. A imperícia é quando você não tem habilidade técnica. Que nem, tem uma grande discussão assim: a pessoa chega com uma crise de apendicite. Apendicite tem que operar, é isso, né, Ju? Chegou a apendicite, tem que operar. Doutor Ramute sempre falava isso. Apendicite não se discute, opera. Bom, resultado: está lá a pessoa de plantão, mas ela é clínica. Ela não é cirurgiã. Ah, mas o problema dela, na faculdade ela abriu. Tem que abrir, fica entre a cruz e a espada. Minha opinião pessoal: se a pessoa se sente totalmente despreparada, eu vou abrir e vou matar, é melhor não fazer. Mas, ao mesmo tempo, vão falar, pô, mas é médica, em algum momento ela viu, abrir, ela tem que tomar atitude. É difícil. E a negligência é você deixar de tomar cautelas básicas, sabe? Tipo, olha, tem que estar monitorando a pressão a noite inteira.
tá? Tá lá com o aparelho de pressão e de vez em toda, de hora em hora, tal, vai lá. E o cara fala, aqui a pressão tá boa, deixa aí. De repente o cara tem uma crise de hipertensão, sei lá. A crise de hipertensão leva a um infarto, só para não falar muitas asneira. Bom, a crise de hipertensão Mais leva ou a menos. alguma coisa grave? Leva. Pronto. Então aí o negócio levou a coisa grave. Chegando a matar? Sim. Chegando a matar. Então morreu porque, você entendeu? Aí é descaso. Eu tive um caso que eu processei o hospital, eu nunca processo o médico. Quem leva o médico ao processo, por chamamento ali, é o hospital. Mas o hospital plano de saúde. O rapaz chegou lá com enjoo, não tinha dor no peito, no braço, não tinha, ele só tinha enjoo, 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 e estava vomitando e com enjoo, e estava tendo um jogo do Brasil. Era um plantão de madrugada. O cara chegou lá, falando isso aí, o médico pediu exames de enzimas cardíacas. O exame de enzimas cardíacas, ele demora, né, Juliana? Não é uma coisa assim imediata. Teria que passar por um eletro inicialmente, né? Ao menos um eletro. Eles falaram que o eletro estava quebrado. Só que a perícia foi, no hospital tinha 12 eletros. Então, foi. Resultado. O cara ficou lá, tá, tô passando mal, tô passando mal. Aí ele saiu da maca, foi lá, o médico estava assistindo o jogo na sala lá, e falou, doutor, eu acho que eu tô com gases. O cara se autodiagnosticou. Dá para o senhor me dar um remédio? E deram. Não sei quantas gotas de finigás, um negócio assim. Resultado, ele tomou. E depois de um tempo, o médico ouviu um baita num barulho, ele caiu da maca, estava morto. Inclusive, na ação, eu pus que a atitude foi de total negligência. Tá? Por quê? Porque o paciente se autodiagnosticou, voltou lá, tomou o remédio que ele falou que era bom dar para ele, e depois eu falei no processo. Para que o médico fez isso? Enquanto esperava os exames de enzima, não meteu, não, vamos subir para a UTI, vamos. Não sei, não julgo. Mas isso que eu escrevi na ação, tá? Eu escrevo na ação, o pessoal acha que eu sou louco. Não, porque a ação é o que acontece na vida real, sem mentira. Eu falei que o médico deve ter pensado: vou dar o Firigás, porque se ele morrer, pelo menos morre peidando, aliviado, e não vai explodir o forno se for no crematório. Só se for isso. Tá? Então, tem algum outro perrengue que você já passou? Acho que não. Acho que esses são os perrengues clássicos que todo recém-formado passa. De ir pra lugares que você chega lá e não tem estrutura, que às vezes eles falam que tem, e aí quando Quem você fala que chega, tem? o escalista. É porque quem cuida da escala médica são pessoas terceirizadas, né? Então eles geralmente contratam uma empresa que só vai colocar a escala. Então vai colocar os médicos que vão estar na escala naquele dia. E aí a gente já tem um aviso prévio dos médicos que se formaram acima da gente, né? Então, dos nossos veteranos, de ó, quando vocês forem pegar plantão, pergunta se tem emergencista, se tem isso de exame, se tem quanto tempo os exames demoram para sair, o que você vai precisar fazer. Você vai ter que atender emergência, vai atender só ficha verde, vai atender pacientes graves. E aí, às vezes, eles falam alguma coisa para te fazer você ir para lá, porque ninguém tá querendo ir. E quando você chega lá, não é bem assim que falaram, né? E aí você já tá lá e você fica, mas sem sabendo que pode acontecer alguma coisa. Aí, com o passar do tempo, você vai criando uma experiência para saber o que. Ó, geralmente eles mentem, ó, esse daqui às vezes fala uma coisa, mas você chega lá e é outra. E a parte boa? Quando você fala, valeu a pena eu ter chorado, falado que eu ia ficar louco, que eu ia desistir, que eu não ia conseguir, esse professor só reprova. O pai dela me falava que, Jean, eu entrava no quarto, Jean, por que você está chorando? Porque amanhã tem uma prova que esse professor só reprova. Eu sou professor há 35 anos, isso não existe. Professor, ele puxa
ele gosta da amizade com o aluno, ele gosta do cara esforçado, ele gosta. Às vezes você relaxa com a turma. Você pode relaxar. Ó, tem uma coisa clássica. O cara fala assim, doutor, isso eu já ouvi de monte. Eu tenho 5 filhos, só esse é bandido. E foram criados todos do mesmo jeito. O erro está aí. Esse não podia ser criado igual o que tem caráter, personalidade boa. Esse era rédea curta, era olho aberto. Você entendeu? Não pode. Cada um tem uma personalidade. O Igor é um cara, o pai dele me fala hiper tranquilo. Vocês sabem que o pai dele do Igor sou eu. A Juliana já é fogo na venta. Por isso que o pai dela achava que ia ser advogado. Então, resultado, você tem que saber dosar os dois. O Igor às vezes fala, não precisa ser tão humilde. E a Juliana fala, ô, tá louca? Baixa a bola. Tá? Humildade é tudo. Nesse ponto, graças a Deus, o pai deles me falam que eles dois são. Mas aí, resultado, você tem aluno que você precisa puxar ele. E tem aluno que você pode dar uma relaxada que você sabe que o cara vai. Que a matéria ele gosta muito, o outro não. Eu detestava, e não tem nada a ver com os meus mestres que eu tive, eu detestava direito administrativo. Detestava. Fazer o quê? Mas por quê? Não sei. A matéria é interessante? Muito. Mas por que você não gostava? Porque não tinha afinidade. Em compensação, processo penal, direito civil, processo civil, eu amava. Tanto é que eu não consegui me desvincular. Fiz especialização nas duas. Me conta as coisas boas. A maioria das vezes a parte são sempre boas, né? Então, quando dá tudo certo, o paciente vem agradecer, na maioria das vezes eles ficam gratos com o que você está fazendo. Quando você trabalha em ambulatório, que é no consultório, trazem falando, não, eu tô ficando melhor, aí vê os resultados dos exames melhorando, vê que tá dando tudo certo, aí traz familiar para começar a passar também, porque começa a ganhar uma confiança em você, quer trazer lembrança para agradecer tudo que você tá ajudando, que querendo ou não, eu só tô fazendo o meu trabalho, só que a gratidão que muitas vezes eles têm é o que mais recompensa quem quer ser médico de forma geral, né? A gente quer ver o paciente feliz e vindo agradecer é só um estímulo pra gente continuar fazendo o que a gente faz. Da advocacia também, né, Igor? E quando o Pix cai? Chegou lá do capital. Me fala uma coisa. Você já ganhou uma galinha, é verdade? Já ganhei uma galinha. Já ganhei uma galinha no hospital. Você imagina, gente, o que essa galinha tinha importância para a pessoa que levou? Era o bem precioso dela. Ela levou e queria que a Juliana trouxesse. A galinha tava viva. A galinha tá, a Juliana morre de medo. E aí eu falei, não tem como eu colocar a galinha. Não, primeiro que não queriam deixar ela entrar no hospital com a galinha viva, porque a galinha tava se debatendo toda. Aí me chamaram pra eu sair do hospital, né? Eu fui lá fora ver o que tava acontecendo. Aí ela falou, doutora, eu trouxe um presente por ter me ajudado durante a internação, tudo. E aí eu vi uma sacola se mexendo, e eu falei, obrigada, né? O que é isso? Aí ela falou, uma galinha da minha criação de galinha. Aí eu falei assim, não, eu agradeço muito, mas eu não vou conseguir dirigir com uma galinha dentro do carro, porque eu tenho um pouco de medo e eu tenho um cachorro, acho que o meu cachorro vai tentar comer a galinha. Aí ela disse, não, mas você mata a galinha pra cozinhar, né? Eu falei, eu acho que eu não tenho muita coragem de matar a galinha. Aí ela disse que ela ia matar a galinha pra mim, então, pra levar a galinha morta, que seria mais fácil pra eu cozinhar. Aí, enfim, fiquei muito grata pela galinha que ela quis me ofertar. Eu falei que, enfim, não precisava, tinha feito aquilo tudo porque eu queria ajudar, ainda bem que tinha dado tudo certo. E que um dia eu ia na casa dela pra gente almoçar uma galinha. Você imagina, isso é uma, isso é uma alegria para qualquer profissional imensa. Quando acontece na advocacia também, a gente fica. Não é o valor, né? Não é o valor, as mínimas coisas dão uma alegria na gente, satisfação, dever cumprido. Né? Isso é lei da vida. Outra coisa, Juliana, eu conheci
alguns colegas seus que iam na sua casa, conheci na formatura, porque seu pai me convidava, e alguns fizeram todo o curso e desistiram de clinical. Por que que acontece? Eh, ao os que desistiram é porque, querendo ou não, tem essa parte que todo mundo vê o médico como é algo muito importante na sociedade, só que quando você chega lá, muitas vezes você não é acolhido pela sociedade. Enfim, eles estão numa situação de vulnerabilidade, né, tá doente, então já ficam com os ânimos mais, às vezes, à flor da pele, e aí isso acaba desincentivando muitos médicos a pararem de trabalhar, porque começa a ter medo de ameaça, começa a ter medo de, enfim, fazer qualquer tipo de erro e isso trazer alguma consequência muito grande para a pessoa ou para a família dela. Então, em relação a, vou fazer alguma coisa para essa família, e aí acabam desistindo da medicina e achando que não vale a pena os riscos que a gente se coloca, né? 2 tópicos. Um foi que você enfrentou a pandemia na linha de frente dos hospitais, certo? Como é que foi isso? Esse momento? É, que nem a pandemia foi uma hora que eu tinha acabado de entrar no 5º ano da faculdade, que a gente chama que é o internato, que é quando a gente para de ter aula, então acabaram as aulas teóricas e a gente só vai viver a parte prática, então são 2 anos de estágio, diríamos assim. E aí, como, enfim, estava com poucos profissionais e a demanda cada vez maior, eles pegaram nós para ajudar nessa situação, né? Porque, querendo ou não, a gente já tinha um conhecimento grande e poderia auxiliar. E nessa parte também acabou que muita gente acaba desistindo, porque começou uma sobrecarga de estresse muito grande, então a demanda do cuidador também é uma coisa que a gente às vezes deixa de lado, a saúde mental de quem também está cuidando dessas pessoas, e aí você começa a ver muita morte, muita gente tendo que decidir quem é que vai para UTI porque não tem mais vaga e Como é que no direito eu sei que tem vai, alguma coisa do CFM que dá uma orientada, mas o que significa decidir? Você está decidindo quem vai morrer, é isso? é mais ou menos isso. E como é assim? Os mais velhos? É, quem tem mais chance de sobreviver vai ser privilegiado nesse momento, E né? aí é terrível. É, e aí começa a virar uma carga pesada, né? Porque você tá decidindo entre quem você pode talvez não salvar, sendo que você poderia salvar, mas porque não tem mais recurso para lidar. Então você tem que começar a tomar decisões de quem você tem que priorizar. E não é isso que a gente aprende na faculdade, né? A gente aprende na faculdade que a gente tem que tentar salvar o máximo de vidas possível. E aí você cai na realidade e vê que não é tão simples assim. Você vai ter que, muitas vezes, optar por salvar alguém e às vezes tá tirando a vida de outra pessoa. Não tirando, mas tirando chances que ela poderia ter um pouco maior, né? Mas isso não é o comum, né? Que foi um momento muito extremo de uma. Literalmente, a gente viveu uma pandemia mundial que acabou que não só no Brasil, mas o mundo inteiro tiveram consequências. E você chegava em casa, qual era a sua preocupação? Aí eu Você não tinha. tinha medo de ficar lá o dia inteiro? Eu não tinha medo em relação a mim, tinha mais medo em relação à minha família, né? Então, às vezes ficava. A gente ia. Eu e meus amigos, a gente ia pra Itu, pra não ficar. Todo mundo ficar muito tempo em casa. Ou chegar em casa e tirar a roupa inteira e já começar a lavar para tentar não trazer, porque o profissional de saúde ele já sabe que ele está exposto a isso. Então, a partir do momento que eu decidi por ser médica, eu tô exposta a isso e é uma coisa que eu decidi na minha profissão, igual cada profissão vai ter seus ossos. É, mas aí a preocupação maior, acho que de mim, de todos os meus colegas, era a parte familiar, né? Então a gente levar as coisas que a gente tá carregando dentro do hospital para nossa casa e acabar prejudicando quem mora com a gente e que meio não tem nenhuma culpa em relação a isso, né? Antes de tudo, um abraço pessoal de Tu, no Ilhas Mediterrâneo, Romeu, Michel, Luca, todo o pessoal, família Maçoca. Aquele abraço e em breve estaremos aí.
Me diga uma coisa, Juliana, e passada a pandemia, passados os primeiros perrengues, me diz, valeu a pena ter passado por tudo isso até hoje? Você é muito nova, mas até hoje valeu a pena? O que você me fala? Não, vale se você de fato quer seguir a carreira médica, é uma coisa que vale muito a pena. Eu tenho por mais que tenha muitas coisas que são adversas na profissão, é uma profissão que eu gosto muito. Hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto de ir para o meu trabalho, eu gosto do que eu faço, eu tenho prazer no que eu faço. Obviamente tem momentos que a gente fica frustrado, mas isso em qualquer profissão vai acontecer, né. Se precisasse eu faria tudo de novo, começaria de novo e é isso. Mas ficaria enchendo o saco do seu pai e da sua mãe tudo de novo? Ia ficar chorando tudo de novo. Pô, coitado do seu pai e sua mãe. Deus me livre. Pessoal, hoje foi um pouquinho diferente. Por quê? Porque tem sempre um detalhe que santo de casa não faz milagre. O Igor está sempre comigo, os dois são meus filhos, e a Juliana eu queria, porque andaram me pedindo. Eu quero ver uma pessoa mais jovem, contar da luta inicial. Você só traz medalhão. Não é assim, pessoal. Eu já trouxe uma senhora de 93 anos, eu já trouxe um. Hoje some um diretor do hospital, de rede famosa, já trouxe perito, já trouxe ex-detento, estou diversificando todo assunto. Eu sei que as lives os podcasts são longos, mas é assim, assistindo devagarinho. Nossa intenção não é virar um canal de super. Não, eu quero que assista quem tem curiosidade nos temas, e alunos de direito que estão prestando concurso, eu dou os minhoca. Vai procurar. Aluno de direito que está estudando ainda na faculdade, vai procurar o detalhezinho. Um dia pode aparecer na sua. E antes de encerrar e agradecer a Juliana pela colaboração dela ter saído hoje do plantão para vir auxiliar o pai dela, eu vou contar o caos. O caos é o seguinte: tinha dois caipira aqui, cabocão, chuco, e eles tinham medo de médico. Não queria, falava em médico, ele, não, já melhorei, tô bom já. Aí, então, não sei, então vamos, não, acabei de ficar bom. E aí os dois tinham uma dor na perna, claridade, artrose, artrite, sei lá o quê, mas não ia no médico. Aí um deles falou, compadre, vamos nós dois juntos? Vamos pro médico nós dois juntos. Aí um vai a companhia pro outro, dá coragem, né? Ele falou, então vamos. Aí chegaram lá, sentaram os dois, falaram, nós vamos entrar junto, doutor. Falei, não, entra um. Não, nós temos que ficar junto. Falei, tá bom, então pode entrar. Sentaram lá, falou, quem vai primeiro? Ele. Era uma corajosão. Compadre, você doma a cavalo bravo, você não tem medo de médico. Ele pegou, não tem não, mas no fundo tinha, né? Aí o médico começou a apertar o joelho dele e ai, e berra, que berra, que berra. Aí o médico pegou, anotou as coisas lá, falou, já a gente conversa. Para dar o receituário, pedir os exames, sei lá. Aí foi o outro. E o médico apertava, o cara não falava nada. Nem careta fazia. Aí o médico, aí foram embora e falou, compadre, gozado? O médico apertou meu joelho lá, mas doía, o senhor não doeu não? Ele falou, e você acha que eu ia dar a perna que estava doendo para o cara apertar? Eu não sou louco. Eu sou velho e sou do direito.